Olá, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de um quadro muito interessante que é a artrose torácica. Na verdade, a artrose torácica é um quadro muito comum, representa 10% dos problemas na coluna vertebral. Então vem comigo, sou o Dr. Blair, no canal Sou Fisioterapeuta, vamos falar bastante hoje de artrose torácica. Como eu havia falado, nós temos na nossa, fisiologicamente falando, 40 graus em torno de flexão da convexidade posterior. A nossa coluna torácica ou dorsal, né, ela é representada por 12 vértebras e ela tem uma sustentação, ela faz a base de sustentação da cervical e da cabeça. É isso que vocês querem, é um movimento continuado. E ela também cria uma proteção para os órgãos vitais dessa região, né? Coração, baço, pulmão, é importante que vocês entendam isso. Então aqui nós temos uma coluna torácica, não é isso? Desse tamanhão, olha ela lá, grande. Deixa eu levar até o esqueleto até vocês. Tá aqui, ó, coluna torácica e suas 12 vértebras. É um boneco. Então, mas ela tem uma pequena cifose e ela cria esse arcabouço de proteção para o tórax. Muito interessante que nós entendamos que ela é um segmento da coluna lombar e cervical. Então, quando você for tratar da coluna cervical, não esqueça da torácica e da lombar e vice-versa. Porque é importante que você entenda que você não pode só tratar por região. Quando você tratar coluna vertebral, trate tudo, ok? Existe uma situação muito interessante que nessa área de sustentação, entre T6 e T9, é a área de maior encarceramento neural, ou seja, onde passa a neuromeninge, onde passa a nossa medula. Então é onde fica mais encarcerado, mais limitado o movimento. Então, toda vez que você for trabalhar coluna torácica, não deixe de investigar essa região T6, T12. Algumas etiologias são prováveis, né? Principalmente nos pares de força, né? Que pode fazer com que você entre num quadro de hipercifose, porque a musculatura do sistema anterior está te puxando para frente e os eretores posteriores não estão fazendo o trabalho deles. Então, uma hiperativação da musculatura anterior, sobrepondo a musculatura freadora posterior, pode fazer com que você adote uma postura hipercifótica. Então isso nós chamamos de par de força, o par de força que não estão equilibrados. Então você tem que entender que nos 3 movimentos possíveis, né, flexo, extensão, rotação e inclinação, quando você roda a coluna, a vértebra vem junto. Quando você inclina a coluna, a vértebra vai para o outro lado. Isso tudo é por causa do sistema muscular e dos pares de força. Interessante falar também que na nossa coluna torácica, quando você coloca os 3 movimentos juntos, ou flexo, extensão, principalmente a flexão, que a gente usa muito mais, principalmente no momento que estamos vivendo atual, né? Computador, celular, a gente está muito mais flexionado do que estendido, né? Nós deveríamos ter uma melhor postura. Flexão com inclinação e rotação, você vai provocar um cisalhamento nessa estrutura do disco. E aí vai trazer problemas sérios, né? Sabe que o garçom faz muito isso, né? A lesão do garçom. Ele vem com a bandeja e vai servir o cliente, ele flexiona o tronco, ele inclina o tronco e gira o tronco. Então o garçom sofre muito. E é uma das causas muito grandes desse cisalhamento e artrose nessa região. Lembrando sempre, sem esquecer, isso é importante, que a água, ela, depois dos 25 anos, ela chega com menos quantidade e qualidade nessa região. É uma outra situação. Um outro caso muito interessante que acontece é a hipercifose de Sherman, que é um distúrbio
no crescimento das placas vertebrais. Então o paciente, o ser humano, ele adota uma doença autoimune, então ele adota uma postura flexora e ele não consegue estender de jeito nenhum. Então a hipercifose de Sherman é outro caso que leva à artrose da coluna torácica ou dorsal. Uma outra causa também muito comum é a espondilite anquilosante. A espondilite anquilosante é a famosa coluna em bambu, né, que o paciente lá no final, na sua evolução do quadro, ele vai evoluir para uma posição de esquiador, né? É o aumento de um agente genético chamado HLA-B27. Então é quando também o paciente ele adota uma postura de hipercifose, que vai diminuir, vai acunhar, igualzinho a Sherman, vai acunhar a vértebra. Elas vão uma para cima da outra e a diminuição de espaço, artrose. Vamos falar um pouco do sistema muscular da nossa coluna torácica. Como eu estava dizendo, a disfunção de par de força pode estar trazendo esses problemas, ou seja, dos pares de força. Ou mais ou menos. O par de força primário, motor primário, pode estar trabalhando demais e os freadores não estão suportando o movimento. Então, na flexão da nossa coluna, que é em torno de 30 a 40 graus, o que acontece? O sistema muscular, o reto abdominal, ele é fundamental para a flexão da torácica. Bilateral, os dois, tá? Isso aí ele vai deprimir o quadril e vai facilitar o movimento. Nós temos os intercostais, né? Internos e externos. Nós temos o subcostal, que ele abaixa a costela para você fazer esse movimento. O transverso do tórax, olha o transverso lá embaixo, puxando a coluna torácica para frente. E os oblíquos. Então vejam que a musculatura abdominal, a do core, ela funciona demais na flexão da torácica. Bom, como eu estava dizendo, os flexores, né, basicamente a musculatura do core, então quem faz muita abdominal tem que ter cuidado com a sua postura, entendeu? Manter uma boa postura. Então, quando eu tenho uma postura flexora, um exercício muito simples que você pode fazer na sua casa, inclusive, ó, é abrir os braços assim a 90 graus com a mão em extensão. Ok? Fez muito abdominal, então vamos trabalhar isso um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite. Ó, abre, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Na hora que você solta o ar pela boca, você leva a mão para trás, a cabeça também e joga o umbigo para trás. Ok? E você pode manter isso aqui, voltar na inspiração, expira de novo, inspira de novo, solta. Mas você também pode fazer da seguinte maneira, puxa o ar, leva o braço lá para trás, estende a cabeça e faz em grau 1, vai soltando o ar. Porque você vai sentir lá atrás uma adução das suas escápulas, vai fortalecer e estimular os seus eretores, principalmente multífido, dos dois lados, que ele é grandão, né? Ele sai aqui da lombar e vai até a nossa cervical e vai melhorar muito o seu paciente com um exercício muito simples. 2 minutinhos de manhã, 2 minutinhos à tarde, 2 minutinhos à noite. Depois nós vamos seguir para a extensão, que é de 20 a 30 graus, esse movimento de extensão. Eu vou falar sistema muscular extensor porque é muito músculo envolvido. Os principais, serrátil, romboide, né? Eles são o grande dorsal, né? Isso aí é importante. O multífido, esses músculos, eles estão todos agrupados ali. Mas tem o ilho costal do tórax, o ilho costal da cervical, é muito músculo. Romboide maior bilateralmente, entendeu? Dos dois lados, tá? O menor também ele entra, mas o maior mais ainda, ele é mais ativo. São músculos extrínsecos e intrínsecos ao mesmo tempo, ou seja, os que fazem o movimento e, na verdade, o que estabiliza até o trapézio inferior bilateral, aqui embaixo, ele ajuda na extensão do tórax.
Então, quando você faz esse exercício que eu acabei de te falar, o ideal é que você entenda que é um sistema muscular, não tem como você precisar. Até o Serratio entra nisso. É muita coisa para falar de músculos da extensão do sistema extensor do tórax. É importante, da torácica. Então é muito interessante que você reveja, busque informações sobre esse sistema muscular extensor. O tempo inteiro eu vou falar com você, como eu falo com meus alunos, com os meus pacientes, com os meus familiares. Procure andar com o seu abdômen o mais contraído possível. Porque quando você faz isso, você estabiliza toda a tua coluna vertebral, você alinha inclusive o sacro. A postura do nosso tronco direciona o nosso sacro. Entendeu? Então, se você estiver muito fletido, se você fizer uma flexão, você faz uma flexão agora que você está me assistindo aí, você faz uma flexão de tronco, o teu sacro vem em extensão. Se você faz uma extensão de tronco, o teu sacro vem em flexão. Olha que legal, olha que toque interessante, olha que dica legal. Então, se você estiver tratando de uma coluna torácica com artrose, não deixe de investigar o sacro do seu paciente, tá bom? Bom, é muito interessante que é um paciente que ele poderá, inclusive, ter dificuldade respiratória. Doenças de Sherman e a espondilite anquilosante trazem isso, porque há uma degeneração e uma calcificação naquela região, então o gradil costal ele expande muito pouco e o débito cardíaco ele continua aumentando, a quantidade, a necessidade de sangue espalhada é muito grande. E aí, tá tudo difícil, tá tudo ali em flexão, tal, como é que fica? O gradil costal, ele expande pouco. O coração aumenta de tamanho devido ao débito cardíaco, ou seja, a necessidade de espalhar esse sangue. Então, esses 10% que representam a artrose torácica, ele é complicante, inclusive pela parte respiratória, tá? Já na inclinação ou flexão lateral, é em torno de 20, 25 graus. A torácica não tem muita mobilidade, a mobilidade dela é pequena, por causa das costelas, né? Isso é verdade. E a anatomia das vértebras, né? Então ela impede o movimento de inclinação da torácica, só da torácica. Isso aí é interessante, porque quando você faz uma inclinação total, você está envolvendo a lombar, a cervical e a torácica vem acompanhando. Quando você pensa só na tua torácica, a inclinação é pouquinho, 25 grauzinhos só. E o sistema muscular é bastante interessante, que é unilateral. Então nós temos, se você estiver fazendo muita inclinação para o lado, é porque a outra musculatura do outro lado não está freando. Entendeu? Então o músculo principal à direita, né? Nós temos o espinhal do tórax, o longuíssimo do tórax, tudo ali, os oblíquos externo e interno, tudo trabalhando. O multífero está sempre nessa jogada. O multífero ele é grandão e soberano. Então o que acontece? Se eu vou muito para a minha direita e vou pouco para a minha esquerda, simples, pares de força não estão em harmonia. Então está trabalhando mais para cá e menos para cá. Ou seja, o que nós precisamos fazer? Simples. Se eu estiver trabalhando, a minha torácica estiver inclinando mais para a minha direita e menos para a minha esquerda, o que está acontecendo? Essa musculatura aqui, à direita, ela está mais forte. Está levando meu tronco para a direita. Já para o outro lado, os freadores não estão segurando, não estão. Então eu tenho que fortalecer esse lado aqui, eu tenho que fortalecer esse lado aqui e relaxar esse lado aqui. Simples, se você entender essa relação biomecânica entre os pares de força, você já melhorou bastante, já melhorou muito a condução do seu paciente. Você vai fazer esse tratamento na clínica, mas não deixe de passar trabalho o paciente fazer em casa. O paciente tem que te ajudar, o paciente tem que estar do teu lado, ele tem que participar com você, porque senão você quer melhorar o seu paciente, cria uma história na cabeça dele de que tudo que você falar para direcionar o tratamento, a trajetória dele vai dar certo. Então você vai começar falando, você quer melhorar? Me escuta. Então o paciente, ele chega para você bem acima do peso, não faz atividade física, fica o dia inteiro sentado,
vendo televisão, não faz nada. Gente, por favor, a musculatura não vai acompanhar. E aí, já vem a idade chegando. Então você tem que transformar o seu paciente. Não esqueça disso. Rotação. Pode chegar entre 45 e 50 graus. Pode chegar, dependendo da pessoa, né? Em torno de 70 graus de flexão, de rotação de tronco. A mesma coisa. É um grupamento muscular unilateral que faz essa situação. Nesse momento, ó, a vértebra gira para o lado contrário. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? A rotação do tórax. 45, 50 graus, podendo chegar até 70 graus de rotação. É uma confusão. Em torno de 5 músculos, que 2 levam a vértebra para o mesmo lado da rotação. E 3 levam a vértebra contralateral. O multífido contralateral. Olha lá. O rotador longo do tórax para o mesmo lado da rotação. O oblíquo externo, o externo e interno, vai para o lado contralateral. Olha só, olha que confusão isso. O serrátil vai para o mesmo lado da rotação. Já o romboide, menor e maior, a vértebra vai para o outro lado da rotação. Então são 3 contra 2. Por isso que a gente pode, entre aspas, afirmar que na hora do giro, os mais fortes vão fazer com que a vértebra rode para o outro lado. É interessante isso. E a mesma coisa dos pares de força. Enquanto você faz a rotação, os outros músculos do sistema freador entram em ativação. Eu vou precisar, agora que vocês entendam, que nós precisamos fazer alguns testes. Testes simples e fáceis. Ok? Nós vamos colocar o paciente em pé, na tua frente. E você vai, além da imagem, que representa 20% daquilo que você precisa, ok? Então, nós vamos fazer 3 testes simples para que você possa ajudar o seu paciente. O teste de flexão em pé. Então, você coloca o paciente, você está aqui do lado do paciente, tá entendendo aí, fisioterapeuta? Ó, bota ele aqui e manda ele jogar o tronco para frente. A base, o pé, você abre em torno de 20 centímetros, afasta um pouco o pé um do outro. Não é o pé junto não, afastar. Aí você manda ele flexionar o tronco. Ele joga. Na hora que ele joga para frente, você vai observar que ele poderá fazer na região torácica uma corcova, né? Esse daí é uma síndrome muito importante, que é uma síndrome de flexão, que é a hipercifose torácica. E aí você observará determinadas situações importantes. Se está fazendo de mais, se está fazendo de menos. O teste de rotação, você bota ele para frente, ele vai fazer que nem um peão. Bota aqui a mão dele aqui, ok? Você vai observar os braços vindo juntos. Pode traçar aqui, ó, para um lado e para o outro. E você observa o lado que ele está girando mais e o que ele está girando menos. Aonde ele está girando mais é porque a musculatura está trabalhando mais. Para onde ele está girando menos é porque a musculatura está trabalhando menos. Comece a trabalhar para o lado que está trabalhando menos. Comece a ativar. E do outro lado você começa a relaxar, né? E o teste de inclinação é também a mesma coisa. O teste de inclinação. Você vem, dá um passo à frente e inclina. Volta, dá um passo à frente e inclina. Volta. Então você testou, você avaliou, viu o sofrimento. Não deixe de perguntar sobre o colchão que ele dorme, o travesseiro que ele dorme. E detalhe, nós temos uma patologia que é pouco falada, mas é interessante a gente comentar aqui, que é o mal de Pote na coluna vertebral, né? Então é tuberculose vertebral. Essa tuberculose vertebral também poderá levar a um quadro de artrose torácica. Então é interessante porque ela, igualzinha a Sherman, ela vai acunhar as vértebras, é sofrimento, é muita dor. Então é mais um toque para você, entre as etiologias, tá? No modelo de atenção, é importante que você faça um pré-cinético bem feito, usando eletro, termo e foto, da maneira que você for mais coerente. Em breve,
nós vamos falar de muitos aparelhos com relação a determinadas patologias, isso é interessante. Recurso terapêutico manual, é importante a mobilidade dessas vértebras. Nós vamos ter aqui no nosso canal, Sou Fisioterapeuta, muitas manobras para descompressão do disco. Vamos ter manobras de muita mobilização da vértebra, tá? Nunca deixe de observar o diafragma do seu paciente, se ele está hipertônico, se ele está hipotônico, lembrando sempre que a respiração ela é abdominal. Se a respiração estiver no apical, aqui no peito, esse diafragma poderá estar hipertônico. E aí é simples, deita o pacientezinho de barriguinha para baixo, dobra o joelho, apoia ele no colchão, no tapete, na maca, onde tiver, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vai direcionando, empurrando vagarosamente o umbigo para baixo, sobe, aí você impõe, tá? Você sobe, só isso, respira profundo, inspira profundamente, solta pela boca e vai jogando o abdômen para trás. Isso é quando você está com diafragma hipertônico. Se ele estiver hipotônico, aí é que é legal. Você vai fazer a mesma coisa, só que na hora que você for inspirar, você põe a mão no diafragma e impõe uma pequena resistência na hora da inspiração. Ou seja, você estará fazendo uma músculo-energia nesse diafragma. Normalmente, quem tem as artroses a nível torácico, esse diafragma deverá estar hipotônico, entendeu? A respiração ela pode estar complicada e bastante dificultada, com dificuldade respiratória na hora do sono, né? As dispneias, até apneia, fazendo o paciente ter um sono muito conturbado, dificuldade em dormir, dores que vão para os braços e dores de cabeça. É complicado uma artrose, muito complicado uma artrose torácica. Nunca deixem de observar a posição das costelas também. Lógico, você vai avaliar o diafragma, você vai avaliar a posição das suas costelas. Prosseguindo com a técnica, com os protocolos, com as estratégias que nós adotaremos, nunca esqueçam de observar a mobilidade ali de T6, T9, T11. Não dá muita atenção para a região cervical e lombar, mas não esqueça que elas estão também no jogo. Vai direto na torácica, mas não deixe de tratar tanto a cervical quanto a coluna lombar. Isso é importante. Trate a coluna como um todo, por favor. Pô, Breno, eu só tenho tempo de tratar a torácica, então é melhor você não tratar, porque você tem que tratar como um conjunto. Porque assim que você sair do pré-cinético, ou seja, o paciente melhorou a dor, ele está mais confortável, ele já está fazendo atividades respiratórias em casa, ele já não sente mais tanta a ansiedade, já tá com você, ele está acreditando no teu trabalho, porque ele está saindo igual a gente do ponto A para o ponto B. E aí ele começa a entrar na segunda parte do tratamento, que é a cinética. É um movimento que nós buscamos. Então nós temos algumas técnicas, tipo RPG, a reprogramação, o Pilates solo, Pilates aparelho, né, com local e profissional bem formado, que possa direcionar esse paciente, melhorando a sua condição postural, etc., né? E exercício de estabilização segmentar, que na verdade você vai trabalhar quem? Basicamente, você vai trabalhar, se você tiver hipercifótico, você vai trabalhar a extensão. Se você tiver uma retificação da tua lordose, da tua cifose torácica, você vai trabalhar a flexão. Então vai depender, tá? A retificação e a hipercifose, elas poderão acontecer para qualquer um de nós. Agora, se você não fizer um trabalho precoce, continuado, de qualidade, esse paciente pode evoluir para uma artrodese. É uma cirurgia complicada. Nós já tivemos pacientes que eles tiveram paciente jovem, tá, gente?
toda a coluna com hastes e parafuso. É triste e compromete a qualidade de vida dessa pessoa, a autoestima. Então, seguindo nesses nossos estudos de artrose, eu quero dizer que qualquer região poderá ter artrose, mas a coluna vertebral, cervical com seus 30%, a torácica com seus 10%, daqui a pouco nós entraremos na lombar com seus 60%, é as regiões que mais incomodam e afastam os pacientes do seu ambiente de trabalho, auxílio doença, essas coisas todas aí. Espero que você tenha gostado, tenha curtido desse nossa troca de ideia. Eu coloco na minha cabeça que eu estou aqui sentado com você, trocando uma ideia, batendo um papo, te passando um pouco desses meus 30 anos de profissão para que você possa direcionar a sua vida profissional. Estou aqui para te ajudar e espero que você tenha gostado, tenha curtido. Se fez relevância na tua vida, dá um like para mim. Coraçãozinho, essas coisas todas que nós já sabemos, inscreve, vai lá, se inscreve no nosso canal, divulgue, passe para os amigos, para os familiares, grupos de escola, grupos de fisioterapeuta. Então, é isso aí. Sou o Dr. Blair Rosa, no canal Sou Fisioterapeuta. Espero que você tenha curtido e gostado. Se foi relevante, bota aí um likezinho para mim. Até os próximos vídeos e fique bem!